A graça e a paz do bendito eterno, com muita alegria e satisfação que eu gostaria de trazer a Paraxá, a palavra do bendito eterno, para vossas vidas. E desde já eu convido a você com humildade, carinho. Se você que não é inscrito nesse canal, se você puder se inscrever, se inscreva, deixe o seu like, o seu gostei, ative o sininho para chegar nova notificação. E assim você vai fazer esse canal crescer. E o nome de Deus, o Evangelho de Deus, ser programado para os outros lugares também. Faça isso em nome de Jesus. Eu peço encarecidamente a você. A finalidade disso não é porque eu venha me exaltar. O final disso é que o nome de Deus seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. E a palavra de Deus seja pregada em outros lugares, em outras vidas, em outros lares. Porque eu tenho certeza, aonde eu não posso ir, você não pode ir, o meio de comunicação pode chegar. E tem muitas pessoas que estão precisando de uma palavra amiga, uma palavra de conforto. E eu tenho certeza que Deus, Ele tem para dar. Você fazendo isso, você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. E a minha oração é essa, para Deus na tua vida, que Deus abençoe tua vida e que tudo que fizer vá bem. Eu quero trazer uma mensagem, uma reflexão na palavra sobre a vida de Agar. Em Gênesis capítulo 21, versículo 9 ao 19, que está escrito a palavra do bendito eterno. Diz assim: E viu Sara que o filho de Agar egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava, e disse a Abraão: Ponha fora esta serva e o teu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque meu filho. E apareceu essas palavras muito mal aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos. Acerca do moço e acerca da tua serva em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Aí diz: a despedida de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão em um odre de água, e o deu a Agar, pondo sobre o seu ombro, também lhe deu o menino, e despediu, e ela partiu, andando errante no deserto de Beceba, e consumindo a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse-lhe: Que tem, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta-te, o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitava no deserto, e foi frecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento vai ser ministrada a tua palavra, e o homem não tem nada se não vir de ti. Abra a porta da palavra, prepara os corações dos que vão receber, abre o ouvido daqueles que vão ouvir, envia a tua palavra com poder e glória, e que ela vá e produza o resultado para o qual vai sendo mandado em nome de Jesus. Amém. A primeira fase de Agar, baseada em Gênesis capítulo 16, versículo 1. Ora, a Bíblia diz que Sara, a mulher de Abraão, não lhe gerava filho, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. A primeira fase de Agar era de serva. Segundo a lei, uma mulher estéril era sinal de desobediência e maldição, baseado em Deuteronômio, capítulo 28, 15 e 18, que lá tem como as maldições que são jogadas assim pela lei. Mas Provérbios 26, versículo 2, segundo escreveu Salomão, diz: Assim como a árvore no seu vaguear, andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Mas nem todas as coisas são maldição, porque a Bíblia diz que Deus já se fez maldito por nós na cruz do Calvário, levando toda a maldição. Porque não só foi Sara que era estéril. A Bíblia diz que Rebeca, a mulher de Isaac, era estéril. Raquel também era estéril. A esposa de Manoá também era estéril. A quinta mulher na Bíblia também era Ana, que era estéril, a esposa de Manoá. A sexta mulher na Bíblia também era estéril. A filha de Saul, mulher de Davi, por nome Michal ou Mical, era estéril. A sétima mulher também era Isabel, também que era estéril. Dessas todas as mulheres aqui, só uma morreu estéril, porque zambou, debochou do servo de Deus Davi, quando veio com Arã na corda, a arca da aliança, e ela morreu estéril. Então, quer um conselho? Não mangue de quem é cheio da graça, não mangue quem é cheio do Espírito Santo.
não mangue, não deboche de quem tem Deus na vida, porque é bem verdade que o homem natural não compreende as coisas do Espírito porque parece loucura, mas o que é espiritual discerne bem tudo, de ninguém é discernido. A segunda fase de Agar é de escrava. A Bíblia não só classifica Agar como serva, mas classifica também como escrava, baseado em Gálatas capítulo 4, versículo 22 e 23, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e o outro da livre, versículo 23. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre nasceu segundo a promessa. Há uma diferença entre ser serva e o outro ser escravo. Servo é considerado como uma pessoa que é um empregador e está para servir, mas escravo é uma pessoa que não tem liberdade, pois está dominado por outra pessoa. A terceira fase de Agar, ela era também mãe, baseada em Gênesis capítulo 16, versículo 4. Ela possuiu, Agar, ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Assim como Ana passou a ser zombada por Penina, no capítulo de Samuel, capítulo 1, versículo 6, Sara também foi desprezada aos olhos de Agar. Tem gente que é assim, quando está abençoado, começa a debochar e humilhar quem não tem ação, que pode causar reação. A vida é como uma roda gigante. Hoje a cadeira está lá em cima, amanhã pode estar lá embaixo. Aquele que você está pisando hoje como um tapete, amanhã ele pode ser cortina e você pode ser tapete. Você não sabe o futuro que tem Deus preparado para essa pessoa. Então, quer um conselho? Faça paz com ele ou com ela. Se humilhe, peça perdão a ele e a ela, que o dia da manhã só pertence a Deus. A vida é como um quebra-cabeça, é uma roda gigante. Você não sabe o dia da manhã, mas Deus sabe. Então, valorize as pessoas e não as coisas. Tem ao contrário, tem pessoas que valorizam as coisas e desprezam as pessoas. E outro despreza alguém, humilha alguém por ter alguma coisa e aquele não tem. Cuidado, hoje você tem e aquela pessoa não tem. Amanhã você não pode ter, aquela pessoa pode ter e reverter o quadro. Então, Deus, ele é Deus. A quarta fase é da humilhação. Gênesis 16, versículo 6 e 9. Foi a fase que ela passou da humilhação. A quinta fase é a da promessa. Isso está baseado em Gênesis 16, Gênesis capítulo 16 e o versículo de número 9. Olha o que está escrito a palavra do bendito eterno. Então disse-lhe o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Olha a fase dela. Primeiro da humilhação. Foi a fase dela. Ela primeiro se humilhou. A outra foi a da promessa. Então, mas a Bíblia diz que os humilhados será exaltado. Ela vai passar por algo que ela não queria. A quarta fase foi da humilhação. Deus mandou ela ir até a sua senhora e se humilhar a ela. Depois que você se humilha, aí que a benção chega. Porque a quinta fase aí já é da promessa. Depois que ela se humilhou, então tem agora a promessa. Gênesis capítulo 16 e o versículo 10. Veja bem, a Bíblia diz assim: disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Então primeiro se humilha, para depois obter a vitória, para alcançar a vitória. Porque Deus abate o exaltado e Deus abate o soberbo e exalta os humildes. Por isso que a Bíblia diz: humilhai-vos perante e potente a mão do Senhor, e o tempo certo ele vos exaltará. Diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, e será contada por numerosa que será. A sexta fase foi do abandono. Gênesis capítulo 21, versículo 19 e o 10. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava, no verso 10. E disse a Abraão: ponha fora esta serva a seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Então foi do abandono, teve que ser jogada fora, botada para fora. A sétima fase foi da crise. Gênesis capítulo 25, 15. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore. Versículo 16 diz isso aqui.
a palavra do bendito eterno. Veja que interessante isso, ela consumida água, porque ela pensava que a criança ia morrer. Gênesis capítulo 21 e o versículo 16 da palavra do bendito eterno. Está escrito assim, olha a palavra de Deus. E foi assentar-se em frente, afastando a distância de um tiro de arco, porque dizia que eu não vejo a morrer o menino. E assentou em frente e levantou a sua voz e chorou. Ela pensou que a criança ia morrer porque tinha faltado a água, tinha acabado o pão. Então, mas Deus é aquele que cuida dos necessitados. A oitava fase é do choro. A oitava fase de Agar foi a do choro, quando ela viu o filho naquela situação. Gênesis capítulo 21, versículo 16. E foi assentar-se em frente, afastando a distância de um tiro de arco, porque dizia que eu não vejo morrer o menino. Assentou-se em frente, levantou a sua voz e o chorou. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a nona fase foi a do consolo. Deus é aquele que consola. Deus é aquele que consola o aflito. Deus é aquele que consola o abatido. Deus é aquele que consola o necessitado. Deus está consolando você neste momento. Creia nisso em nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo, versículo 20 e 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse-lhe: que tem, Agar? Não tema, porque Deus ouviu a voz do menino. Eu quero te dizer que Deus não é menino, mas ele usa criança, e Deus ouve a voz da criança, Deus ouve a voz do menino. Paulo mesmo diz: seja menino na malícia e adulto no entendimento. Deus ouviu a tua voz e vai fazer proeza e maravilha para o nome do Eterno ser exaltado e glorificado. Não tema, porque Deus ouviu a voz do menino. Toda a vida de Ismael foi 137 anos, baseado em Gênesis 25, versículo 17. Tinha 13 anos quando foi circuncidado, Gênesis 17, 25, e tinha 19 anos quando foi ter ao povo. Que Deus abençoe grandemente e poderosamente. Eu não sei a fase que você está passando, que você está enfrentando, mas isso irá passar. Por que vai passar? A Bíblia diz assim, no Salmo de número 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro e bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio do mar, ainda que as águas rugem e se perturbem, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalado. Deus ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, o reino se moveram. Ele levantou sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó, nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor. Que dissolação tem feito ele sobre a terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Ser exaltado entre as nações, ser exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó, nosso refúgio. Que Deus abençoe você grandemente e poderosamente, meu irmão, minha irmã em Cristo, meu amigo, minha amiga. Shalom Adonai, Baruch Rabá, Besem Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Shalom.